Glória. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite. Demorei para saudar vocês um pouquinho, que eu estou compartilhando aqui para que mais pessoas possam ser atingidas por essa palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Boa noite, minha filha. Boa noite, Jaconisa. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Compartilhando aqui também no WhatsApp, né? WhatsApp, para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Já uma palavra de Deus para a sua vida, né? Para direcionar o seu dia de amanhã, para direcionar a sua caminhada. Pedir para vocês para estar compartilhando, curtindo, né? Coraçãozinho, 100%, para que o Instagram entenda que essa live ela é relevante, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, nós vamos aqui compartilhando para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo. Glórias a Deus pela vida de vocês que sempre estão aqui. Pai do Senhor Jesus, bênção, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui em Foco. Que amor é esse, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus sobre nossas vidas. Amor esse que nos constrange, né? O amor que não consegue ser imensurado nem compreendido pela mente humana. Um amor que nos enlouquece, nos constrange. Somente o amor de Deus, né? Para conosco, para com nossa casa, para com nossa família. E hoje eu quero falar sobre esse amor. Eu quero te fazer compreender como Deus te ama, sem que você muitas das vezes perceba esse amor. Seja bem-vindo, varão, em nome de Jesus. Que amor é esse, né? Vamos falar sobre o amor de Deus. Eu creio que uma perspectiva ainda não pensada por você, e se pensada eu vou estar renovando, restaurando, né? Essa perspectiva sobre a sua vida. Vamos chamando mais pessoas para ouvir a palavra do bom mestre. Nós falamos com os ausentes, não com os presentes, não com os ausentes, né? E vamos começar já já. Independente de quantas pessoas estejam ouvindo, nós vamos começar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida e na nossa vida, em nome de Jesus.
Seja bem-vinda, benção. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa live é chamada de Em Foco, né? Em Foco, a palavra de Deus em foco. Estamos dando um tempinho aqui para alcançar mais pessoas. Então, se você achar que alguém precisa ouvir essa live, vou pedir para você estar compartilhando. Vamos falar sobre o amor de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, entendem errado esse amor e não conseguem usufruir da plenitude dele. E muitas das vezes o entendem até mesmo para usar como um amuleto para justificar seus erros e falhas. E dessa vez e mais uma vez não conseguem usufruir desse amor. Amor esse imensurável. Amor esse que quando nos atinge em cheio, não há para onde nós fugirmos. Então é sobre o amor de Deus que nós vamos falar na noite de hoje. Então eu convido você para compartilhar com 5 pessoas, 10 pessoas. Quantas pessoas você acha que deve ouvir sobre o amor de Deus? Vai ser as pessoas que você vai compartilhar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vou deixar você compartilhar. Vou dar um tempinho para você compartilhar. Enquanto isso, nós vamos aumentando a quantidade de pessoas aqui que vão ouvir a poderosa palavra de Deus. Você que precisa ouvir sobre esse amor. Caiu um cisquinho na minha água ali. Mas a água daqui tava boa, viu? Ô, glória. Pode ir curtindo, compartilhando. Não fica parado, não, abençoado. Senão o Instagram vai ter na live como irrelevante. Ela vai perdendo a força. Mas se a gente for coraçãozinho, 100%, o Instagram vai compartilhando essa live para mais pessoas. Tá bom? Eu vou esperar só mais 5 minutinhos para nós entrarmos aqui na palavra de Deus. Você que quer ir ouvir a palavra de Deus, é a sua hora, é o seu momento. Tire a atenção que você está em qualquer lugar e coloque sua atenção aqui para você ser abençoado por essa poderosa palavra. Eu sei que quando nós chegamos do serviço, na correria, temos muitas coisas para fazer. Porém, é só hora de ser ministrado, de ser direcionado, de ser curado pela palavra de Deus. Seja bem-vindo, bênção, em nome de Jesus. Eu quero estar deixando para vocês aqui, vamos orar primeiro, e eu quero deixar para vocês aqui uma palavra. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. E eu quero dar um tema para essa palavra de hoje. Seja bem-vinda, bênção. E o tema que eu quero dar para essa palavra de Deus é os improváveis de Deus. Eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é os improváveis de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Epístola aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27. Vai estar escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as que são poderosas. A paz do Senhor Jesus abençoada. Eu quero que você entenda isso. Não vou estender muito, vou ser bem objetivo para mim e para a sua vida. Mas eu quero que você entenda que nada foge ao controle de Deus. E às vezes, por nós vermos o filme pela metade ou só o fim, poderemos achar o filme da nossa vida sem nexo, sem objetivo. Mas quando nós vemos o filme da nossa vida, se pudéssemos ver o filme da nossa vida do começo ao fim, nós entenderíamos tudo. O amor de Deus sobre nós é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia vai nos ensinar que o amor de Deus, ele nos constrange. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E quem sabe eu e você fomos um desses loucos, ou um dessa louca,
que Deus usou para confundir os sábios. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Abraão, conhecido pelas 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo está entre elas. E esse homem chamado Abraão, ele era um homem que fazia ídolos junto com seu pai Terá. E Abraão construía esses ídolos junto com seu pai. E vai dizer a história que um dia Abraão se revolta e começa a quebrar todos aqueles ídolos que estão ali. E o pai de Abraão chega e pergunta para Abraão: o que aconteceu? Abraão diz: essa estátua maior, esse Deus maior, por eu ter colocado mais comida para os outros deuses, ele pegou um pedaço de pau e saiu quebrando todos os outros deuses. E o pai de Abraão, Terá, vai dizer para Abraão: olha, mas eles não andam, eles não comem. E Abraão vai dizer para ele: se eles não andam, não comem, eu não quero seguir deuses assim. E a Bíblia vai dizer que Abraão sai errante pelo deserto. Gênesis capítulo 12. O Senhor vai dizer para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela, para a terra que eu, Senhor, irei te mostrar. Mas nos originais, Deus está dizendo para Abraão: sai para ti mesmo, ou sai para conhecer a ti mesmo. É incoerente se nós pensássemos antes do fato ocorrido que o fazedor de estátuas para o povo adorar seria o mesmo homem que mais na frente seria conhecido como pai da fé. O mesmo homem que fazia estátuas, não só adorava, mas fazia estátuas para os outros adorarem, agora é conhecido como o rei, como o pai da fé. Ele também, junto com nós, ele é tido como improvável. Se alguém contasse isso para nós, nós diríamos: é improvável que isso aconteça. Seja bem-vindo, benção. Um homem chamado Moisés, ele tem a sua vida 4 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos comandando o povo de Deus. Mas Moisés, ele foge por ter matado um egípcio e encontra-se com seu sogro, que seria Jetro. É incoerente nós pensarmos que um homem que libertaria Israel do Egito era um assassino. É incoerente nós pensarmos que um homem que libertaria Israel do Egito era um medroso, porque quando Deus o chama, ele vai dizer para Deus: eu não sei falar direito. E o que nós não entendemos, e o que nós temos que começar a entender, que os pensamentos de Deus verdadeiramente são muito mais altos do que os nossos. As vontades e os desígnios de Deus não podem ser compreendidos por nós, porque mais uma vez eu digo, o amor de Deus, esse nos constrange. Nos constrange ao ponto de sermos escolhidos mesmo nós achando que não era nosso dever e direito estar aqui, de ser chamado de filho de Deus. Mas ele assim o fez. Vemos um idólatra que foi chamado de pai da fé, vemos um assassino que é o libertador de Israel, e vemos um homem chamado por muitos, entendido por muitos como ladrão, que é Jacó, conhecido como um dos 3 patriarcas: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não consigo entender o que permeia sua mente, o seu coração. Mas eu quero que você entenda que aquilo que você vê como um problema hoje, Deus pode estar vendo como uma possibilidade. Eu vou falar de novo para você entender. Aquilo que você está vendo como um problema hoje, como uma dificuldade, Deus está vendo como uma possibilidade. Que possibilidade, missionário? Uma possibilidade de Deus se apresentar a você. O que para nós, muitas das vezes, é um problema e uma dificuldade, para Deus é uma possibilidade. 3 formas o homem pode conhecer a Deus. A primeira delas é quando ele nasce no berço evangélico.
A segunda delas é pelo amor, é quando a gente entende que esse Deus nos amou de tal maneira que ele morreu e ressuscitou em nosso lugar para nos abrir passagem ao céu. E a terceira delas é muitas das vezes as pessoas chamam de dor, mas na verdade é perdição, quando nós estamos perdidos e a dor nos faz ficar perdidos. Nesse momento, Deus se apresenta para nós. Por quê? Porque nós já estamos quebrados, já estamos perdidos. E é nessa hora exata, que o Senhor se apresenta para nós. Eu disse semana passada aqui sobre expectativas. A nossa vida ela é coberta de expectativas positivas e negativas. Mas se aqui na terra, aleluia, nós temos expectativas sobre nós e sobre os outros, imagina dos altos céus que expectativas Deus tem por nós e a nosso favor. É impossível nós imensurarmos o amor de Deus, haja visto que parece que muitas das vezes Ele escolhe as piores pessoas para fazer as obras mais lindas. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele estava em Atena, uma cidade que adorava muitos deuses, uma delas Diana. Adorava-se com culto de prostituição ao ar livre dentro dos templos. Era um lugar terrível, onde a prostituição era quase que adorada. Será que te lembra algum país? Meu filho Pedrão. E neste lugar terrível, chamado Atenas, um lugar missionária, um lugar improvável de Deus fazer milagres, agora o pior ou o maior dos improváveis aparece no cenário. Eu imagino agora o apóstolo Paulo olhando para o pessoal de Coríntios e o pessoal do Coríntios dizendo: é improvável que o amor de Deus nos alcance. É improvável que nós que vivíamos dentro dessa prostituição terrível, dentro dessa idolatria terrível, dentro desses cultos de vários e vários deuses, é improvável que Deus mais uma vez nos alcance. É o que acontece com nós quando nós erramos de uma forma terrível, de uma forma verdadeiramente péssima, aonde nós mesmo sendo pecadores, aquele pecado nos alcança de tal modo, de tal maneira, que a nossa repulsa ao olhar no espelho é grande e nós dizemos para nós mesmos: agora é impossível que Deus me alcance. E o apóstolo Paulo estava no centro da perdição humana. Ele estava no centro da perdição humana, mas algumas pessoas ali sabiam que o apóstolo que agora pregava para aqueles que aparentemente eram impossível de ser alcançado por Deus, é um dos impossíveis que Deus alcançou. Esse homem, o qual escreveu a epístola aos Coríntios, ele era um assassino de cristão. Ele não só matava, como ele entregava a carta para que outras pessoas matassem e prendessem. Mas um dia, Atos dos Apóstolos capítulo 9, esse homem que pensava fazer a coisa certa estava fazendo a coisa errada. Esse homem que pensava estar seguindo Deus da forma certa, mas estava seguindo Deus da forma errada. Um dia, o improvável faz ele se encontrar com Cristo. Um dia qualquer, ele se encontra com Deus. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele vai dizer ao nome do Senhor Jesus para ele. Ele vai dizer Senhor para Jesus. Para nós é uma palavra qualquer, mas a palavra que ele usa, Senhor, tem a conotação de Kyrion. Kyrion era um nome usado para imperador, para as pessoas soberanas, pessoas supremas. É como o apóstolo Paulo, em ter aquele primeiro contato com Jesus, dissesse só naquela palavra Senhor: eu agora entendo. Eu agora entendo porque muitos estavam dispostos a morrer pelo Senhor. Eu agora entendo porque muitos amavam o Senhor de tal maneira. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo fica cego e ele vai ver Jesus no meio da sua cegueira. É nessa hora, justamente na hora que ele cega-se, que o próprio Deus se apresenta para ele. Eu sei que tem períodos que nós estamos mais fervorosos. Tem período que nós estamos mais alegres. Tem períodos que o nosso canto é mais alto, que o nosso sorriso é mais belo, que as nossas manhãs são mais ensolaradas, que os nossos dias são mais brilhantes.
Mas tem períodos que até para levantar é difícil. É quando Satanás consegue não só atingir você, porque sua armadura já está preparada para a batalha, mas é quando ele atinge um dos seus. E ele atinge de tal modo, de tal maneira, que aí você vai dizer para você mesmo: agora é impossível que Deus alcance novamente ele. Eu não tinha palavra nenhuma para pregar hoje, nenhuma. Na verdade eu ia falar sobre o amor em João capítulo 3, versículo 16, mas não descia meu coração. E o Senhor falou comigo: fala sobre os improváveis. Muitas das vezes, irmão, nós não queremos, mas Deus às vezes vai levar alguns dos nossos para os desertos. Às vezes nós não vamos querer, e se Deus fizesse isso perto de nós, certamente nós não deixaríamos um filho ser levado para o espiritismo, uma filha ser levada para a prostituição, um filho ser levado para o tráfico. Nós não deixaríamos que Deus fizesse isso se essa fosse a última forma e a única maneira de Deus trabalhar naquele filho. Mas às vezes a dor ensina o que o amor não consegue ensinar. E o amor que nós pensamos ser aquele que afaga o nosso pecado, justamente é aquele que vai nos corrigir todas as vezes que nós nos enfrentarmos e nós nos confrontarmos com Deus. Porque o Deus de amor que muitos pregam, eles usam essas palavras amor. Deus é amor para que Deus possa desculpar os seus pecados, seus erros, suas limitações. Mas na verdade o amor de Deus é um amor que confronta. Ele é um amor que conforta, ele é um amor que traz alegria, ele é um amor que traz consolo, mas ele é um amor que confronta. E um amor que confronta vai te dizer que você está errado, mesmo quando você não quer ouvir. E quando aqui na terra homens param de ouvir homens, os seus ouvidos continuam abertos para ouvir Deus, e a sua mente ainda conectada a Deus, mesmo que eles acham que não, é pegada pela consciência que homem nenhum consegue escapar. E na consciência, em meio aos nossos pecados e os nossos erros, enquanto todos vão dormir de madrugada, enquanto todos vão dormir tranquilo, porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor deita e dorme. Mas aquele que sabe que está no caminho errante, ao caminho que o Senhor quer, o Senhor visita na noite. Então eu quero que você entenda, pai, mãe, até mesmo para mim, essa mensagem é muito para mim também, que mesmo que quando nós dormimos com o sono pesado, pensando que Deus não está fazendo nada, Deus está preparando mais o improvável. Ela sube calabaia. Quem sabe o seu filho pegado por Satanás e levado para o espiritismo. Quem sabe a sua filha é pegada por Satanás e levada para a prostituição. É mais um improvável que Deus está trabalhando e preparando para surpreender não só uma cidade, não só um país, mas o mundo inteiro. Eu vim te dizer que o amor de Deus vai fazer isso. O amor de Deus vai nos levar para os desertos para mostrar que no meio da humilhação Ele vai nos corrigir. Deuteronômio no capítulo 8, versículo 13, o Senhor vai dizer para Israel: eis que vos conduzi para o deserto para os fazer sofrer, para saber o que verdadeiramente está dentro do vosso coração. Às vezes as nossas mãos não vão conseguir alcançá-los. Às vezes as nossas orações vão parecer bater no teto e voltar para nós. Às vezes a nossa visão vai ser ofuscada pelo medo. Às vezes a nossa fé vai ser bagunçada pela razão. Mas Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. O assassino foi libertador. O idólatra foi pai da fé. A prostituta chamada Raabe foi a mesma que foi da descendência que nasceu Cristo Jesus, o nosso Salvador. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, era filho de um adultério. Isso para nós é uma história meio que improvável. É improvável nós acreditarmos em tal histórias, em tal contos, em tal realizações que Deus faz, se nós tentarmos entender isso com mentes humanas.
Mas quando nós entregamos a nossa mente verdadeiramente ao Senhor e seguimos Ele, sendo guiados totalmente pelo Espírito, o medo vai embora e é tomado pela coragem, a dúvida vai embora, é tomada pela fé, a paralisação vai embora e é tomada por marcha. Porque nós entendemos e lembramos e guardamos que o nosso Deus é um Deus de impossível, improváveis. Tudo aquilo que nós dizemos, isso é impossível, nós estamos dizendo, é improvável que isso aconteça. Então eu não sei pelo que você está passando. Verdadeiramente eu não sei. Eu não sei como tem sido suas noites. Eu não sei como tem andado o seu coração. Eu não sei qual amigo, amiga, filho, filha. Eu não sei qual pessoa que você tanto amava que Satanás conseguiu colocar as mãos. E você tem perdido o sono. E você tem sido levado para tempestades emocionais as quais você nunca pensou que estaria lá. Mas uma coisa que você não pode esquecer no meio dessa tempestade é: Jesus está no barco. Ele continua no barco. Quando os discípulos estavam com Cristo e uma tempestade grande veio sobre o barco, uns dos discípulos que estavam ali acordaram o mestre e disseram para ele: não vê que nós estamos a perecer, nós iremos morrer? Você não se preocupa. Estou dizendo com minhas palavras. Jesus levanta, ergue os braços e disse: vento, cala-te. Mar, acalma-se. Ele olha para os discípulos como aquilo que fosse a coisa mais normal a ser feita, mas para ele era. E ele olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. E quando eles vão voltar para si, para conversar entre eles, o assunto que surge é: que homem é esse? Que o vento e o mar lhes obedece. Não foi só o vento, foi também o mar. Não é só o que passava por eles, mas era aquilo também que sustentava eles. Você não entendeu? Eu vou descodificar para você entender. Quando Satanás vem, ele vem tirando o nosso equilíbrio e a nossa estrutura. Ele nos balança e tira a nossa estrutura. Se só para o vento, a estrutura pode pender a qualquer momento, mas ele para o vento e acalma o mar. Não faz só um ou outro. Ele faz os dois. Da mesma forma que parece que quando vem lutas na nossa vida, vem todas as lutas de uma vez só. E quando Deus para elas, é de uma vez só também. Porque se você esqueceu, Deus não. Às vezes você e eu esquecemos que nós éramos improváveis. Alguém olhava para mim, alguém olhava para você, e alguém dizia: esse aí não tem jeito não. Esse rapaz não tem jeito. Jurado pela polícia, jurado pelo tráfico, vai morrer com 22 anos. Acostumado a bater nos outros e tirar sangue todo dia, isso aí parece um demônio. Tem jeito não. E Deus olhando. Sabe por quê, irmãos? Deus primeiro prepara o cenário. Eu vou falar de novo para você entender. Deus primeiro prepara o cenário. Não entendeu, não? Eu vou descodificar
para que você entenda. Anderson, tá trabalhando hoje ou tá de folga, Anderson? Responde para mim aí. Deus primeiro prepara o cenário. Escreve aí fazendo um favor. Fala, Deus primeiro prepara o cenário. Estamos falando sobre o amor de Deus. Estamos falando sobre improváveis. É sobre isso que nós estamos falando na noite de hoje. E eu preciso que você entenda essas verdades. Deus primeiro irá preparar o cenário. Ele não vai preparar a bênção. Primeiro, ele vai preparar o cenário. Eu vou descodificar e você vai entender. Deus primeiro, bênção, prepara o cenário. Eu vou descodificar para você entender, para ficar melhor, para você compartilhar, curtir, dar glória a Deus misturado com aleluia na sua casa. Quando Deus queria apresentar ao mundo um homem segundo o seu coração, um rei escolhido por ti, Deus permite que o exército de Israel fosse afrontado por aproximadamente 40 dias. 40 dias, alguém gritando, não tem homem Israel, não tem homem Israel. O Golias havia se apresentado, o exército havia se amedrontado. Deus havia preparado o cenário para que aparecesse ali o verdadeiro campeão. Quando o rei Naás, 1 Samuel capítulo 11, queria furar os olhos dos israelitas, o povo de Israel fica com medo, porque o exército que viria contra Israel era muito grande. Eles falam para o povo, olha, vocês vão ter que furar os olhos. Deus prepara todo aquele cenário, os sacerdotes ficam com medo, os anciões ficam com medo, os homens começam a se juntar para furar os olhos. Deus levanta Saul, e Saul diz para ele, ninguém vai furar os olhos. Deus preparou o cenário. Quando Jesus queria se apresentar aos discípulos e mostrar que ele era um homem comum, não, que ele era um Deus que tinha poder sobre tudo e sobre todos, ele permite que uma pesca, uma noite inteira seja frustrada, pescadores guardem suas redes, homens experientes se desesperem. Ele aparece de manhã, quando o ânimo já não tem mais, quando a força já não existe, quando a fraqueza toma conta, e diz para ele, joguem a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. E aí Pedro, com raiva, não é com alegria nem com amor, porque Pedro era um pescador. Jesus era um carpinteiro. Pedro vai dizer, já que você está mandando, né? Tipo assim, eu entendo, mas você acha que entende mais, então eu vou jogar. Quando ele joga a rede, eles não conseguem tirar os peixes e tem que pedir ajuda a outros barcos que estão por ali. E todos os olhos deviam ter voltado para Jesus. E a pergunta que deve ter soado naquele lugar é, quem é ele? Que homem é esse? Eu vou descodificar para você entender, irmão. Essa situação que você está passando é Deus preparando o cenário. É Deus querendo apresentar ao mundo, a sua cidade, a sua casa, a sua família, mais o improvável. Mais um acalmador de tempestade. Mais um gerador de milagres. Mais um derrubador de gigantes. Mais um profeta. Mais uma profetisa. Mais um campeão. Mais uma campeã. Mas o cenário vai aparecer antes de você. Livro de Juízes, capítulo 7. Gideão, o improvável, um juiz medroso que se escondeu no lugar para malhar trigo, se escondeu, e Deus diz para ele, homem valente e valoroso, Deus profetiza sobre nossa vida aquilo que ainda nós não sabemos que seremos. Ele não sabia o que ele seria, mas Deus já sabia o que ele seria. Deus sabia que ele era medroso e covarde, mas Deus falou, você é valente e valoroso. Deus projetou. E Deus tem esse poder sobre nossa vida, Ele nos projeta, Ele já nos vê lá na frente como nós nos tornaremos, enquanto nós nos vemos ainda como nós somos.
Eu vou falar de novo e devagar para você entender. Enquanto você está vendo como você é, Deus já projetou como você será. Então é impossível você caminhar rumo às promessas de Deus de mão dada com seu eu do passado. Ou você fica com a mão dada no seu eu do passado e só vai suprir a sua necessidade, basicamente, o simples do que Deus podia te dar, ou você larga o seu eu do passado e se projeta para o futuro que Deus tem na sua vida. Porque a mente do seu eu do passado não está preparada para as bênçãos do futuro. Eu vou falar para você entender de novo. Duas naturezas habitam dentro de nós, a espiritual e a carnal. A carnal sempre quer nos levar para trás, passado, desistência. Mas a espiritual sempre quer nos levar para frente, futuro, luta, vitória. Então o amor de Deus é tão grande que Deus te vê como luxo, mas já te vê como lixo, mas já te projeta como luxo. O salmista vai dizer que o Senhor me tirou de um charco de lodo terrível, de um monturo. É como se Deus, como grande mestre que é, nos pegasse como uma pedra toda ruim e disseste, mostrando para outra pessoa: olha que diamante lindo. A pessoa que não entende o poder restaurador, transformador e renovador de Deus vai dizer: isso é uma pedra sem valor. E Deus vai dizer: não, é um diamante. E aí alguém vai dizer: não, é uma pedra. E outra, é uma pedra feia, sem valor, e por mais que trabalhe sobre ela, não vai adiantar, porque essa pedra é ruim demais. E o amor de Deus olha para nós, uma pedra ruim, uma pedra quebrada, sem valor, e Deus vai dizer: é diamante. É diamante. E aí alguém vai dizer: mas ela não é. E aí Deus vai dizer: mas eu tenho poder para fazer ser. Eu consigo fazer ser. Então o que eu quero te dizer é que se você desistiu de você, Deus ainda não desistiu. Se você acha que para você é o fim, que para o seu filho é o fim, para sua filha é o fim, para o seu país é o fim, Deus ainda não desistiu. Deus está preparando o cenário. Ele está preparando o cenário. Você pode não estar vendo a dor, pode estar te impedindo de ver. A perca pode estar te impedindo de ver. Mas o cenário está sendo preparado. Meu amigo Jefferson, meu grande amigo, o cenário está sendo preparado. Nenhum grande evento acontece por acaso, da mesma forma que nenhum campeão surge do nada. Para o campeão se apresentar e aqueles que Deus escolhe com amor, carinho, Deus prepara primeiro o cenário para que ele se apresente depois. A Bíblia inteira vai mostrar um cenário caótico e se apresentando um campeão de Deus. Eu vou te mostrar, irmão, no livro de Juízes, o juiz de Deus só aparecia quando o caos reinava. Para o juiz aparecer, o libertador aparecer, o caos tinha que reinar. Então o caos é o cenário propício para aparecer mais um improvável de Deus. O caos é o momento propício para aparecer mais um improvável de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer, pregando em Atenas, pregando para os coríntios, dizendo para eles que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as que são poderosas. Então, o apóstolo que foi salvo, que foi chamado, que foi escolhido,
estava se apresentando em meia carta, a epístola aos Coríntios, né? Dizendo para eles, Deus vai fazer de novo. Dizendo com as minhas palavras, Deus vai fazer de novo. Você não é o último. Deus vai fazer de novo. Eu vou falar até você entender. Você não é o último improvável que Deus cria. Ele vai fazer de novo. Na sua família, nos seus amigos, nos seus negócios, na sua empresa, algo que aparentemente é improvável que aconteça, Deus é poderoso para fazer de novo. Porque a especialidade de Deus é milagres. A especialidade de Deus. O cenário perfeito para o Senhor. O que nos causa medo, o que nos causa tristeza, é o cenário perfeito para que Deus se apresente, porque a especialidade de Deus é milagres. Essa é a especialidade dele. Enquanto nós ainda podemos fazer, Deus deixa. Mas quando não há mais forças em nós, é a hora que Deus começa a agir. Detalhe, Deus faz milagres porque Ele é o portador do impossível. Mas não adianta a gente ficar deitado sobre uma cama, chorando desesperadamente, dizendo, cadê Deus, cadê Deus, cadê... Não vai adiantar, irmão. Enquanto você vai caminhando, enquanto você vai lutando, enquanto você vai plantando, enquanto você vai fazendo a sua parte, o milagre acontece. Gideão estava com medo, mas estava malhando trigo no lagar. Abraão estava perdido, mas estava clamando a Deus. Moisés tinha matado alguém, mas procurou ajuda e correu e encontrou Jetro. Ninguém que Deus escolheu para algo extraordinário estava sentado numa sombrinha, tomando Coca-Cola e esperando a morte da bezerra, como dizia minha mãe, que Deus a tenha. Eles estavam produzindo. Eles estavam, faço depois daqui eu faço. Deus estava produzindo. Eles estavam produzindo. E nós temos que continuar produzindo. Não adianta. O milagre que é na nossa medida, ele é produzido em nós e gerado por Deus. Mas a produção é nossa. A produção é nossa. Eu vou fazer depois. Eu falei aqui, abençoado, que eu vou fazer depois. Depois da palavra eu vou fazer. A produção é nossa. Nós vamos produzindo dentro de nós, e Deus, através do milagre, ele faz aquilo gerar. Ele gera aquele milagre, mas a parte nossa parte, nós temos que fazer. Que amor é esse? É um amor que quando nós não conseguimos, o impossível é gerado. Esse é o amor de Deus. Mas também não adianta viver uma vida de qualquer jeito e querer que Deus gere milagres. Para que Deus gere milagre, tem que haver primeiro uma separação. Nós temos que nos separar, nos diferenciar daqueles que não confiam ou não acreditam em Deus. Segunda coisa, santificação. Nós temos que nos santificar. Terceira coisa, busca, oração, jejum, clamor. Quarta coisa, confiança, fé, uma fé inabalável. É isso que tem que ter. Senão seria muito fácil. Eu pegaria minha Bíblia, tecaria nela e diria milagre. O milagre geraria milagre. Não, não é assim. O milagre acontece, mas tem que haver a nossa parte. Enquanto nós estamos produzindo e tentando fazer tudo possível, quando o nível máximo for atingido e Deus vê que verdadeiramente aquilo é para honra e glória dele, que é para louvar e bendizer o nome dele, o Senhor faz o milagre acontecer. O Senhor faz. Que você possa ficar com essa breve palavra em seu coração. Que você possa ficar com essa breve palavra na sua mente. Que o amor de Deus te alcança onde quer que você esteja. Desde quando você faça a sua parte. Deus alcançou Abraão. Mas Abraão fez a parte dele. Deus escolheu Moisés, mas Moisés fez a parte dele. Deus escolheu Gideão, mas Gideão fez a parte dele. Deus escolheu os apóstolos,
mas os apóstolos fizeram a parte dele. Colheram o milagre, andaram com Deus, se maravilharam com milagres, mas fizeram a parte dele. Amém? Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e que você possa lembrar que Deus, ele é portador do impossível, que ele faz sempre vai fazer o impossível por nós, mediante a nossa caminhada com ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, venho pedir oração por esse jovem, Pai amado, por essa pessoa que está aqui pedindo oração. Eu venho orar por ela, Pai amado, Pai querido. O Senhor a conhece melhor do que eu. O Senhor sabe por onde ela tem andado, o que ela tem feito, Pai amado, o que ela tem praticado. Mas a sua graça e a sua misericórdia, ela alcança a todos. Então venho orar pelo seu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venho clamar e buscar por ele, Pai amado, que o Senhor venha se encontrar com ele, em nome de Jesus. Pai, oro por todos que estão nessa live, oro pelos meus, oro por aqueles que estão nessa live. Procura, Pai amado, Pai querido, em todos os caminhos sombrios, o qual Satanás possa querer tentar levar. Arranque de lá com mão forte e poderosa, Senhor, porque nós não seremos os últimos improváveis. Nós não seremos os últimos improváveis, Deus. Queremos ver mais improváveis surgindo na terra e sacudindo as nações. Queremos ver homens e mulheres improváveis, pessoas que a sociedade achava que não havia mais possibilidade de salvação para elas, pessoas que a sociedade achava que não tinha mais para onde ela ir, mas essas pessoas se acharam em Deus, assim como a prostituta Raabe, Pai, mulher essa que foi responsável por a sua genealogia de Jesus, Senhor. Então assim nós clamamos, assim nós pedimos, assim nós acreditamos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, entendam isso. Pastor Oliveira, missionária Marlene, sejam bem-vindos. A oração foi feita, varão. Entendam isso, irmão, entendam isso. A nossa mente, às vezes, limita o poder de Deus para nós. Eu vou falar de novo para você entender. A nossa mente, às vezes, limita o poder de Deus para nós. Limita aquilo que Deus tem para fazer para nós. Porque, às vezes, nós estamos pedindo um lago e o que Deus tem para nós é um oceano. Eu vou falar de novo para você entender. Às vezes, a nossa oração, ela limita. Pastor Oliveira, eu estava concluindo o meu curso de teologia, minha faculdade de teologia, bacharelado em teologia. E aí eu tirei uma nota ruim na primeira parte do meu TCC. E aí a minha oração foi assim: Deus, que eu passe nem que seja batendo na trave, né? Mas que seja gol. E aí eu passei, a média era 6, eu tirei 6. A média, eu passei na média. E aí eu comentei aqui em casa, nossa, tirei 6, passei toda alegre, comemorando. E aí disseram pra mim, por que você não orou pra tirar nota maior na segunda parte? E aí eu falei, nossa. Aí a pessoa disse, né? O pessoal disse, porque se você orou e saiu a nota que você orou, se você orasse para tirar a nota maior, você tiraria. Olha aí. Eu limitei. Pai do Senhor, meu pastor, eu limitei o que Deus tem para fazer para mim. E é por isso que quando você for orar, você vai orar para Deus. Deus, faça em mim a sua vontade. Faça em mim o seu querer. Diga ao Senhor, fala, Senhor, eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus projetos, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. A sua, Senhor. E esse apóstolo Paulo, perseguido, e o Senhor disse para ele, você vai ver como é duro recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor queria dizer para Paulo, você veio contra mim e contra o meu povo como um touro selvagem, mas eu com o meu aguilhão, que é um pedaço de ferro que tem uma parte que espeta, vou catucar você e vou lhe mostrar porque você não deveria ter tocado nos meus, falando com as minhas palavras. Você vai sofrer pregando o meu evangelho, você vai sofrer e entender o amor que eles tinham por mim. E o apóstolo Paulo, apesar de sofrer, chorar e gemer, entendeu o verdadeiro amor de Deus. E ele diz uma coisa linda na epístola de Coríntios. Ele vai dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo queria dizer, quando eu me sinto forte, a soberba invadiu meu ser.
A arrogância tomou conta de mim. O meu conhecimento, a minha mente, o meu coração percebeu e sentiu que eu poderia fazer aquilo sozinho e eu não precisei da ajuda de Deus. Mas quando eu me frustrei com minha força, eu me frustrei com o meu conhecimento, eu me frustrei com a minha capacidade e me deitei, me prostrei diante ao Senhor e a sua graça veio sobre mim, aleluia. O seu poder abriu portas que eu não poderia abrir. A sua graça me transformou e me transforma naquilo que eu não poderia e nem conseguiria ser. O apóstolo Paulo estava dizendo, quando eu estou em mim, a minha natureza está em mim, eu não consigo sentir-te, mas quando o Senhor está em mim e eu me sintronizo ao Senhor, me unindo na sua vontade e no seu querer, a sua graça me basta. E aí ele vai dizer mais, é por isso que muitas das vezes eu me alegro nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições, porque elas derramam sobre mim um peso de glória. O apóstolo Paulo queria dizer, pastor Oliveira, abençoados da equipe Champions Trainer, irmãos e irmãs que me ouvem, o apóstolo Paulo queria dizer, Deus, eu entendi que quando as adversidades vêm sobre mim, o Senhor se aproxima. Eu entendi que quando as frustrações vêm sobre mim, o Senhor se aproxima. Eu entendi que quando a dor quer me parar, o seu amor me pega no colo. Nós falamos muito sobre Lucas capítulo 15, para a gente terminar, e enfatizamos o filho pródigo. Os subtextos que são dados em cima das Bíblias, às vezes atrapalham aquilo que Deus tem para falar para nós. E aí o subtexto, ele nos força a ler da forma que o texto quer que a gente leia, pastor Oliveira. Porque o subtexto diz lá, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. O texto em cima dá uma ideia boa, porque primeiro nós vamos perder coisas, dracma, depois nós vamos perder ovelhas, valores, e depois nós perderemos a nós mesmos. Lucas queria dizer isso, a perca começa você perdendo coisas, depois você perde valores e depois você se perde. Porém, quando está escrito ali sobre o filho pródigo, nos leva a ler sobre o filho pródigo, e a nossa mente, o nosso sermão, ele é marcado, feito e estudado em cima do filho pródigo. Mas o mais lindo da história não é um filho que vai embora, mas sim um pai que não desiste. Porque Jesus estava dizendo para os judeus essa história. E ele estava dizendo para eles, o meu filho vai me matar com a minha herança, ele vai me matar em vida para querer minha herança. Ele vai embora, ele vai andar em outras terras, ou seja, seguir outros deuses, seguir os seus prazeres. Mas quando ele voltar, o Pai de amor vai continuar aqui. Então a parábola do filho pródigo não deveria ser chamada sobre a parábola do filho pródigo, como é o subtexto que muitos colocam, mas sim a parábola do pai de amor. Muitas Bíblias mais antigas, elas não têm essas partes em cima, né? Ovelha perdida, dracma perdida, elas não têm. E é muito bom que não tenha, porque você fica mais livre para ler. Porque o que chama a atenção ali não é o filho que vai embora, mas é um pai que recebe. Não é um filho que vai, é um pai que recebe. É um pai que não desiste. É um pai que mesmo o filho chegando para ele e falando, me dá minha herança. É como se eu falasse, eu estou te matando e eu quero o que é meu, porque para mim você não existe mais. Porque eu só peço a herança, eu só tenho herança quando a pessoa morre. Mas é esse amor que nos constrange. Porque quando o filho pródigo volta, esperando ser punido, ele é honrado. E quando subtexto, né? Epígrafe, o subtexto ali, né, pastor Oliveira? E quando o filho que estava pensa que vai ser honrado, ele é corrigido. O que foi? Olha como o amor de Deus constrange. O que foi
e voltou arrependido, seja bem-vinda, bênção, foi honrado. Ele foi honrado. Tomou de volta a sua sandália, o seu anel de autoridade, mas aquele que estava, ele foi corrigido. Porque o amor do pai corrigiu ele dizendo, olha, o seu filho, o outro foi e voltou, mas você está sem estar. Você está vivendo aqui dentro no automático. Está tão no automático que a volta do outro, em vez de te trazer alegria, te traz irritação. Então, muitos se vão e voltam, são transformados. Mas muitos que estão não se transformam mais porque só estão por estar. Se acostumaram com o pai. Ah, vou para a igreja. Ah, vou para o culto. Não é mais o anseio, Pai do Senhor Jesus, bênção. Não é mais o anseio em estar com o Pai, é o costume. E o Senhor não quer que a gente se acostume a ir na igreja. Ele quer que a gente anseie em estar em sua presença. Salmo de número 42, assim como a corça anseia por águas, assim eu anseio pela sua presença, ó Deus. Deixa o amor de Deus te alcançar de novo. Deixa o amor de Deus curar suas feridas. Deixa o amor de Deus resgatar-te de você mesmo. Deixa o amor de Deus te envolver de novo. Para cada afronta do diabo, para cada palavra do diabo, tem uma palavra de quebra de Deus. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, o Senhor Jesus faz Pedro afirmar que o ama. João capítulo 21. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Quebrou a primeira palavra. Quebrou a primeira negação. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Quebrou a segunda negação. Tu me amas, Pedro? Eu amo. E o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Jesus olha para Pedro como dissesse, está pronto. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus ressuscita, vem até Pedro e os discípulos. Os discípulos estavam ali, Pedro pensando que ia ser corrigido, ele era honrado. O homem que pregou, disseram isso esse dia, eu achei sensacional, não é minha essa revelação, né? Mas o homem que negou Jesus na quinta, foi consagrado a pastor no domingo. Você imagina, pastor? Um varão desvia e o Senhor diz para você quando ele voltar, eu estou sentindo a presença de Deus. O varão desvia na quinta-feira e ele volta no domingo e o Senhor diz para você, consagra ele a pastor. Um homem peca não só traindo o seu melhor amigo e o levando para a morte, como também pega a filha dele, e o Senhor, quando um outro discípulo dele está escrevendo a epístola, o Senhor escreve aí, fala lá, escreve que ele é um homem segundo o meu coração. Ah, mas ele errou lá, e Deus dizendo, escreve através do Espírito que ele é um homem segundo o meu coração. Mas e os erros lá? Não, escreve que ele é um homem segundo o meu coração. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus, irmão. O amor de Deus, ele não tem explicação. Ele não tem explicação. É o amor de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava orando pelo meu irmão no monte. Quem é de orar no monte, quem gosta de orar no monte, aqui eu gosto, viu? Gosto. O pessoal fala que teólogo não gosta de monte, depende do teólogo, né? Eu gosto de monte, mata, vigília, gosto. E eu estava orando no monte, eu falei, Deus, eu estou cansado de orar para o meu irmão. E aí eu estava descendo o monte, o Senhor disse para mim, se você parar de orar, ele morre. Ele morre. E eu na mesma hora dobrei meu joelho e comecei a orar.
O monte era em cima da minha casa. Quando eu levantei da oração, eu vi minha mãe gritando de baixo. Marlon! E eu desci correndo. Quando eu desci, a minha mãe disse assim: um ônibus quase passa em cima da cabeça do seu irmão. Não conseguiu passar, que ele estava de moto, e a roda do ônibus não passou por cima da cabeça dele. Ela foi empurrando a cabeça dele e o capacete batendo no chão, mas não conseguiu passar por cima da cabeça. Aí minha mãe olhou e disse: foi um milagre. E aí Deus disse para mim: eu te falei que se você parasse de orar, ele morria. E Deus está dizendo para você aqui, para muita gente aqui: se você parar de orar, tem muita gente que morre. A sua vida não é só sua, porque um rio não bebe das suas próprias águas, nem uma árvore come dos seus próprios frutos. A sua vida não é vivida para você, a sua vida é vivida para os outros. Você busca, você pega o conhecimento, não é para se manter vivo. O meu conhecimento mantém-me vivo, mas alimenta outros. Outros que eu nem conheço, porque todas as manhãs o Senhor me manda fazer pregações de 1 minuto, e eu faço, e alcança todo dia 1000 pessoas. Eu não vejo o rosto das pessoas, não sei quem é, ninguém fala comigo no Instagram, ninguém fala comigo no WhatsApp, e um dia eu parei de fazer. O Senhor falou comigo, pastor Oliveira: hoje 1000 pessoas deixaram de ouvir a minha palavra por causa de você. Eu falei: mas Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não gosto, não acho legal. Deus falou: você não precisa fazer legal, você não precisa gostar, você não precisa achar legal. Só faça o que eu te chamei para fazer. Só faça o que eu mandei você fazer. Nós somos improváveis de Deus, irmão. E o problema maior dos improváveis é que eles acreditam que o improvável de Deus acaba neles. O improvável de Deus não acaba em você. Eu vou falar até você entender. O improvável de Deus não acaba em você. Você não é o último milagre de Deus. A sua vida na presença de Deus é um milagre. Então você é o improvável. Você é alguém que a sociedade disse: é improvável que ele seja consertado, é improvável que esse seja restaurado, é improvável que esse seja mudado. Mas o amor e a graça de Deus te transformou em um novo homem, uma nova mulher. E hoje nós temos o problema e a dificuldade de entender que Deus ainda faz milagres. Ele ainda faz, pastor Oliveira. Ai de ti. Deus ainda faz milagre, equipe Champions Trainer. Eu fico maravilhado. Hoje a nossa missionária está fazendo aniversário, está aqui na live. Ela está fazendo aniversário hoje, parabéns. Missionária Lidiane, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida em nome de Jesus. E ela está aqui na live. Por quê? Porque ela precisa ser alimentada pelo Senhor. Muitas pessoas saem do serviço e vêm aqui para a live, cansado do dia. E eu não me importo se tem 7, se tem 10. Semana passada tinha 60. Hoje tem 7, mas a palavra de Deus vai ser pregada para quem está aqui e quem for ouvir depois, porque o meu compromisso é entregar. O correio não se preocupa com o que vai ser feito com o conteúdo que foi entregue na mão do dono. O correio só entrega. E eu só entrego. Eu sou o correio. Eu não preciso nem saber o que está escrito dentro da caixa, nem do que se trata o presente. O recado é seu. Se vira. Esse é o amor de Deus. Os milagres de Deus não acabam em você. Pessoal, aí, hoje é aniversário da bênção. Se quiser dar parabéns aí, eu vou parar uns minutinhos para você dar parabéns para essa abençoada aí, grande mulher de Deus. A bênção da equipe Champions Trainer. Os milagres de Deus não acabam em nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Acontece até os dias de hoje. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Deixa eu contar uma novidade para você que me ouve agora e para você que vai ouvir depois. Estamos agora aí, eu e a equipe Champions Trainer, montando um curso de teologia básico. Faremos o médio também. Mas no momento, nós estaremos ali com o curso de teologia básico, tá? Você que quer ir aprender mais da palavra de Deus, conhecer mais do Senhor,
Você vai ter a opção ali de fazer o curso de teologia, né? E receber as suas apostilas por PDF. E aqueles que quiserem as apostilas também físicas, a gente pode entregar para vocês por um valor a mais. O seu curso, missionário, de teologia é igual aos outros? Não. O meu curso de teologia ele vai ter um diferencial. Qual o diferencial? Como eu me formei em bacharelado em teologia para a Universidade de Sesumar, eu aprendi a teologia acadêmica, que é uma teologia que dialoga com outras ciências. Mas eu também fiz o curso de teologia básico, médio e avançado, e um curso de teologia fortíssimo, de uma instituição bem forte no Brasil, muito conhecida, para juntar em uma coisa só. E eu também tenho o curso de teologia da minha igreja, o Brasil para Cristo, qual eu amo muito. Então eu vou colocar todas em uma só forma. Para que isso? Em um só lugar, para que você possa entender a teologia da igreja para a igreja, certo? Mas da igreja para fora da igreja, o mundo. Você vai entender como o mundo olha para a igreja e como você, como igreja, vai olhar para o mundo. Então você vai notar ali algumas diferenças. As matérias em si não vai mudar, tá? As matérias não tem como mudar, né? Matemática é matemática, português é português, elas não vão mudar. Muda a metodologia. E eu, dentro da minha metodologia, estou montando junto com a equipe Champions Training dessa forma para nós termos esse diferencial, tá? Então você que se interessa por teologia e quiser saber sobre o curso de teologia, vai ser uma bênção. Uma outra novidade que nós estamos também, eu tinha feito fiz na igreja da diaconisa Daniela, que está aqui na live, que faz parte da Champions Trainer, e eu não tinha feito mais, eu comentei com um pastor amigo meu, e esse pastor amigo meu quer que eu faça na igreja dele também, que é a conferência Impacto, Raízes Profundas. Essa conferência é uma conferência de 3 dias, onde nós abordamos vários temas, mas tudo com base bíblica, tá? É a palavra de Deus. Conferência de 3 dias, eu vou estar pregando em Campinas, essa conferência, nós vamos levar para lá. E eu vou estar também pregando em Presidente Prudente, dia 21 e dia 22, tá? E se você é de alguma dessas regiões, eu te convido para ir lá. Então essa conferência, se você quiser levar para sua igreja, Pastor Oliveira, ou alguns irmãos queiram indicar para outras pessoas, é uma bênção. Foi feito na igreja da diaconisa Daniela e Deus operou maravilhosamente, tá? Poderosamente, e o nome do Senhor foi glorificado. Então as duas grandes novidades são essas. A nossa teologia, né? Teologia, louvado seja o nome do Senhor, transformando vidas. Vai estar fazendo essa apostila, esse curso teológico, uma bênção. E a conferência Impacto, Raízes Profundas. Essa conferência é muito forte, viu? As coisas que Deus fizeram ali foram extraordinárias. E agora nós vamos estar em mais lugares. As nossas agendas já estão abertas. Daqui a pouco eu vou estar postando, né? Na internet as minhas agendas aí, junto com o pessoal da Secretaria da Champions Trainer. Vou estar postando as minhas agendas e os locais que eu vou estar, para você que tem o interesse de me levar na sua igreja, para estar pregando, para estar palestrando, aí a bênção dizendo, nós teremos esse trabalho aí. Nosso trabalho, irmão, ele é muito abrangente. Não que o evangelho precise de algo para ser acrescentado, tá? Por favor, me entendam. Mas como eu tenho a minha pós em psicologia clínica, eu vou muito na área da psique humana para nós entendermos. Então, nós conversaremos espiritualmente e humanamente, né? Carnalmente, vamos dizer assim. Então, eu trabalho mente, corpo e espírito, porque eu estudo as 3 vertentes, né? As 3 bases do ser humano, a tricotomia do ser humano, tá bom? Então, esses são os avisos. Hoje eu esqueci de colocar o Pix aqui, vou colocar bem no finalzinho. Eu tenho uma família que eu preciso ajudar, e se você ajudar, vai ser uma bênção. O pessoal não gosta muito, né? Mas temos que colocar
Pastor Oliveira, quer falar alguma coisa aí antes de encerrar aqui? Ou algum dos irmãos aí da Champions Training quer deixar algum recado, alguma coisa? Se vocês quiserem, eu dou aqui, eu mando um convite para vocês. Querem falar alguma coisa, dar algum recado aí da Champions Training, deixar algum informativo? Pastor Oliveira quer acrescentar algo aí rapidamente para nós concluirmos aqui. Alguém quer? Se quiserem, manda a mãozinha aí, ó. A mãozinha do homem, né? Ou a mãozinha da mulher, a bonequinha com a mãozinha levantada, que eu já te dou a possibilidade de você estar vindo aqui. O pastor Oliveira já saiu, né? Nós estamos aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou escrever um textão lindo aí para a missionária, né? Fique à vontade. Se quiserem aparecer para dar parabéns para ela aqui também, fique à vontade aí nesses minutinhos, tá bom? A palavra eu paro por aqui. Usei como base para ela somente a base de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Foi só a base. Porque eu queria falar mesmo era sobre os improváveis de Deus. Tá bom? Eu costumo dizer aqui na live, eu digo sempre isso, sempre. Eu tenho medo de pessoas que não conseguem falar seu nome em público. Pessoas que quando estão em público te elogiam sem falar seu nome, só olham para você. Eu tenho medo de pessoas assim, tá? E louvado seja Deus, eu procuro não ser assim. Eu agradeço muito a minha equipe Champions Trainer. Todos os dias eu procuro falar o nome deles. Ludiene, minha filha, Daniele, Diaconisa, missionária Lidiane, pelos parabéns, grande mulher de Deus, uma bênção. Porque eu aprendi assim. Você tem que falar o nome das pessoas. Você quer honrar alguém, não fala assim, tem uma pessoa que me deu uma benção, e aí você olha pra pessoa para não falar o nome dela. Né, irmã? Né, irmãos? Não, fala o nome, tá? Fala o nome. Aí, ó, te dando parabéns aí, bênção. Amém. Nós temos também os nossos cursos, vai ficar lá salvo, né, a live, os nossos cursos de saúde mental, emocional e espiritual. Na verdade, saúde mental, espiritual e mental, saúde mental, emocional e espiritual são os nossos atendimentos, né? É o nosso atendimento coach. Você que se encontra aí ansioso, depressivo, com algum transtorno, não consegue dormir à noite, nossos cursos podem te ajudar com isso, nossos atendimentos aí na área da saúde mental, espiritual e emocional. Temos curso também para você que quer ser líder, curso de liderança mais falado do Brasil, Lidere, os 3 pilares da liderança. E você que quer se tornar uma pessoa melhor, nós temos o Voando Alto, curso de desenvolvimento pessoal. Você que precisa de um acompanhamento na sua vida espiritual, né? Nós temos a mentoria alfa, que não serve só para espiritualidade. A mentoria alfa serve para muita coisa. Você que precisa de um direcionamento, eu estou aí na sua disposição para ser o seu mentor. E nós temos o nosso processo coach completo, que é o Origem, ou Recomeço, tá? Esses são os avisos, em nome de Jesus. Esperar aqui para ver se mais alguém vai parabenizar a bênção para nós encerrarmos a live. Tá bem? Glória a Deus. Obrigado, bênção. O Senhor se fez presente, né? Foi tremendo. Parabéns. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Ô, glória. Um parabéns aí. Ô, Terra, você chegou na hora que eu tô indo embora, Terra. Ei, Terra, hein? Chegou tarde, Terra. Também chegou 22 horas pra jantar? Terra. Chegou 22 horas pra jantar, Terra? Tava no culto? Se tava no culto, tem desculpa. Se não tava, não tem não. Você ficou falando muito naquele grupo lá, né, Terra? Isqueirinho. Isqueirinho.
Esse isqueirinho é uma benção. Vê a live, viu, Terra? Você vai gostar. Hoje eu falei sobre os improváveis de Deus, né? O amor de Deus que alcançou os improváveis, onde nós somos uns deles, né? Era improvável que nós estivéssemos aqui na presença de Deus. E hoje nós estamos. Já que chegou mais tarde, Terra, paga a conta, tá? Tem um Pix aí. Nós estamos para ajudar numa família. Ajuda aí, ó. Pix aí, transformandovidax@gmail.com. Faz aquele Pix de R$1.000, até R$1.000 vai, viu? Fica tranquilo. É forte, é forte. Que vocês possam ouvir essa live e ser abençoados por ela. E lembrem-se, você não é o último improvável de Deus. Aquele seu amigo que você tem orado, aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu tio, aquele seu parente, que você fala, esse aqui não tem jeito, cara. Esse aqui eu vou desistir. Não desiste não, irmão. Nós éramos improváveis. Era improvável que o amor de Deus nos alcançasse. Era improvável, mediante aos olhos de muito, que nós fôssemos salvos. Era improvável, mediante a muitos, que nós fôssemos mudados. Era improvável, mediante a muitos, que nós fôssemos restaurados. E olha nós aqui. Falar o português bem chulo, né? Olha nós aqui. Certo? Giovanni, estamos encerrando, estamos aqui desde as 21 horas. Estamos encerrando, foi um prazer você ter passado aqui. Assiste a live aí, viu? Vai ser uma bênção. Deus vai falar muito com você. E vou marcar um dia pra você fazer uma live comigo, viu, Terra? Vamos marcar um dia pra gente fazer uma live, viu? Amém, Terra? Depois você me chama no direct aí. Tá ouvindo, Giovanni? Deixa eu ver se esse Terra tá aqui ainda. Esse Terra é um isqueirinho, já foi, será? Você tá aí, Terra, Giovanni? Dá um oi aí, se tiver aí. Varão, a sua esposa, ela louva também, né? Acho que ela louva, eu vi algo aí no vídeo, ela louva. A sua esposa louva, Terra? Me chama no direct aqui. Fala pra mim, a sua esposa louva também? Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar, me chama no direct pra gente marcar uma live. Não vai ser em foco não, vai ser outro dia da semana que for melhor pra você. A gente marca um horário aí e aí você manda um cartaz pra mim, uma foto sua, uma foto dela, a gente marca aí que vai ser uma bênção, viu? Em nome de Jesus. Não esquece de me chamar no direct não, que eu te passo o meu WhatsApp e a gente conversa lá. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, boa noite. Me chama lá, varão. Acaba aqui, já me chama lá para nós marcarmos em nome de Jesus. Bênçãos, Deus vos abençoe. Muito obrigado. Terça-feira que vem, nós estamos aqui em foco, a palavra de Deus. É forte, Terra. Deus vos abençoe.